Os descendentes de Benjamim. Benjamim gerou Bela, seu primogênito, Asbel, o segundo, Ará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. Bela teve estes filhos: Adar, Gera e Abiúde. Abizua, Naamã, Auá, Gera, Zefufã e Urão. Estes são os filhos de Eude, os chefes das casas paternas que habitaram em Geba e foram transportados a Manaate. Naamã, Aias e Gera, e estes transportou e gerou Uzá e Aiude. Saraim gerou filhos na província de Moabe, depois que deixou Sim e Baara, que eram suas mulheres. Gerou, pois, Ode, sua mulher, Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Gels, Essaquias e Mirma. Estes são seus filhos chefes de famílias. Mas Junzim gerou Abitube e Eupaal. E os filhos de Epaal, Eber, Missã, Semede, que edificou Ono, e Lode com suas aldeias. Beria e também Sema, que foram chefes das famílias dos moradores de Aijolão, os quais expulsaram os moradores de Gate. Aiô, Sasaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá, filhos de Berias, Zebadias, Mesulão, Isqui, Éber, Ismerai, Islias e Jobabe, filhos de Eupaal, Jaquim, Zicri, Zabide, Elianai, Ziletai, Iliel, Adaias, Beraias e Cirante, filho de Simei, Ispã, Eber, Eliel, Abidom, Zicre, Anão, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel, filhos de Sasaque, Sanserai, Searias, Atalias, Jaresias, Elias e Zicre, filhos de Jeroão. Estes foram os chefes principais das famílias por suas linhagens e habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e seu filho primogênito Abidom, Ezur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô e Zequer. Miclote gerou Simeia. Estes também habitaram com seus irmãos em Jerusalém defronte deles. Saul e sua família. Ner gerou Quis gerou Saul, e Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonas foi Meribe Baal, e este gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Terea e Acás. Acás gerou Geodade, Geoada, gerou Alemete, Asmavete e Zirim. E Zirim gerou Moça. Moza gerou Bineia, de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azael. Os filhos de Azael foram 6, cujos nomes são Aricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram os filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Gels, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, homens valentes e vigorosos, flecheiros destros, que tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos estes eram descendentes de Benjamim. Os que regressaram na Babilônia, capítulo 9. Todos os israelitas estavam registrados por suas genealogias no livro dos reis de Israel. Os de Judá foram deportados para a Babilônia por causa de suas infidelidades. Os primeiros moradores que voltaram a habitar em suas possessões e cidades foram israelitas, sacerdotes, levitas e servos do templo. Habitaram em Jerusalém 2 filhos de Judá, 2 filhos de Benjamim,
2 filhos de Efraim e de Manassés, Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filhos de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, dos filhos de Zera, Jeuel e seus irmãos 690, 2 filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá, e Ibinéias, filho de Jeroão, e Ela, filho de Uzi, filho de Mique, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Requel, filho de Ibnijas. Seus irmãos, por suas linhagens, foram 956. Todos esses homens eram chefes de família em suas casas paternas. Dos sacerdotes, Gedaías e Jeoirabe e Jaquim, e Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Mariote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Passur, filho de Malquias e Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mezilemite, filho de Imer, e seus irmãos, chefes de suas casas paternas, 1660 homens edificazes na obra do ministério na casa de Deus. Dos levitas, Semaias, filho de Assub, filho de Acricão, filho de Assabias, dos filhos de Merari, Baquebar, Eres, Calau e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, Obadias, filho de Semias, filho de Galau, filho de Getutum, e Berequias, filho de Assa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. Os porteiros, Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus irmãos. Salum era o chefe até agora entre os arraiais dos filhos de Levi. Foram estes os porteiros na porta do rei, que está para o oriente. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Cora, e seus irmãos da casa de seu pai, os corritas, estavam encarregados da obra do ministério, guardando as portas do tabernáculo, como seus pais guardaram a entrada do arraial do Senhor. Finéias, filho de Eleazar, fora antigamente chefe sobre eles, e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Messelemias, era porteiro da porta do tabernáculo de reunião. O total dos escolhidos para porteiros era de 212 quando foram contados pela ordem de suas linhagens e seus povoados, os quais Davi e Samuel, o vidente, construíram-nos em seu ofício. Assim, eles e seus filhos eram porteiros em seus turnos das portas da casa do Senhor e da casa do tabernáculo. Estavam os porteiros aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos que estavam em suas aldeias vinham a cada 7 dias, segundo o seu turno, para estar com ele, porque os 4 levitas, chefes dos porteiros, estavam sempre em exercício, eram encarregados da vigilância das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. Estes moravam ao redor da casa de Deus, porque tinham a função de guardá-la e de abri-la todas as manhãs. Alguns destes eram encarregados dos utensílios para o ministério, os quais por conta se traziam e por conta se tiravam. E outros deles eram encarregados dos vãos, dos utensílios do santuário, da farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns dos filhos dos sacerdotes faziam os perfumes aromáticos. Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum,
O coreíta era encarregado das coisas que eram assadas na assadeira. Alguns dos filhos dos coatitas e de seus irmãos eram encarregados dos pães da proposição para todos os sábados. Também havia cantores, chefes de família dos levitas, os quais moravam nas câmaras do templo, incensos de outros serviços, porque de dia e de noite estavam em seu ministério musical. Estes eram, por suas linhagens, cabeças de família dos levitas, chefes que habitavam em Jerusalém. A genealogia de Saul. Em Gibeão habitava Giel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e seu filho primogênito Abidom. Depois Zur quis Baal e Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote gerou Simeia. Estes habitavam também em Jerusalém com seus irmãos defronte deles. E Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul, e Saul gerou Jonatas, e Malquissua, e Abinadab, e Esbaal, filho de Jonatas, foi Maribaal, e Meribe, Baal, gerou Mica. Os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jaerá, e Jaerá gerou Alemete, e Amavete, e Zirim gerou Moza. Moza gerou Binéa, cujo filho foi Refaías, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes são Aricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azael. A morte de Saul e de seus filhos. Capítulo 10. Os filisteus pelejaram contra Israel e fugiram de diante deles os israelitas. Caíram feridos no monte de Gilboa. Os filisteus seguiram Saul e seus filhos, e os filisteus mataram Jonatas, Abinadab e Malquissuá, filhos de Saul, e ficando mais forte a batalha contra Saul, alcançaram-lhe os flecheiros e foi ferido por eles. Então disse Saul a seu escudeiro: Retira tua espada e transpassa-me com ela, não seja quem venham com os incircuncisos e façam escárnio de mim. Mas seu escudeiro não o quis, porque tinha muito medo. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo seu escudeiro que Saul estava morto, ele também se lançou sobre sua espada e se matou. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com ele. Vendo todos os homens de Israel que habitavam no vale que os homens de Israel haviam fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, deixaram suas cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Aconteceu que no dia seguinte, vendo os filisteus despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos caídos no monte de Gilboa. Assim que os despojaram, tomaram sua cabeça e suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para dar as novas a seus ídolos e ao povo, e puseram suas armas no templo de seus deuses e penduraram a cabeça no templo de Dagom. Ouvindo todos os de Jabes de Gileade o que os filisteus fizeram com Saul, levantaram-se todos os homens valentes e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os trouxeram a Jabes e enterraram seus ossos debaixo de uma azinheira em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa de sua rebelião, com que prevaricou contra o Senhor, contra a palavra do Senhor.
a qual não guardou, e porque consultou um adivinha e não consultou ao Senhor. Por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé.